Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Enquanto vocês abrem a Bíblia, me ocorreu aqui que a Imanilda hoje de manhã falou que na quarta-feira tem encontro das mulheres 17h45, 17h45, não é isso? Então, entre as mulheres todas, entre em contato com a Imanilda ali, que tem um evento na quarta-feira que é muito importante delas, aqui antes do culto da noite, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. 2 Coríntios 4, a partir do 16. Há outra coisa também, que de manhã eu comentei rapidamente sobre um episódio que experimentei ontem de assim, uma aparente tontura. Eu estava pregando lá em São Vicente, depois do culto, estavam lá na recepção, mas eu já fui ao hospital hoje de novo, ontem eu fui lá, e hoje de novo, fez exame de sangue, e também um eletro, e o médico falou, tá tranquilo, o senhor está novo igual um garoto, entendeu? Aí, eu estou exagerando um pouquinho. Ele falou, não, está tudo tranquilo, não tem nada aqui, mas se acompanha para ver o que é, e está tudo bem, graças a Deus, tá bom? Obrigado pelas orações e preocupação. Olha, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, nós lemos assim, eles estão ali, acho que com a NAA, que bom, e eu vou ler aqui também na NAA. Olha só que texto lindo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Olha, eu quero pregar agora e quero seguir a seguinte ideia: não desanime, vença o desânimo, não se entregue ao desânimo. Esta carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, é uma carta extraordinária. A primeira carta é uma tristeza. Eu acho que eu não vi ainda na história uma igreja com tanto problema de relacionamento como a igreja em Corinto. Isso tudo está na primeira carta. Tinha motivo, ou melhor, qualquer motivo, o pessoal arrumava confusão. Às vezes tem gente que é assim, e se a gente não tomar cuidado, pode ser que a gente também passe a ser chato demais. Mas ali não, ali era, você pegar do capítulo 1 até quase que terminando a carta, só depois que Paulo vai trabalhar o finalzinho da carta, são 16 capítulos, a primeira é que Paulo não está tratando de uma questão que trazia uma confusão entre eles. Agora, quando vem a segunda carta, aí vem uma coisa extraordinária. Aquela igreja parece que aprendeu. É como se Paulo dissesse, olha, poxa, vocês são 10, vocês aprenderam. Porque na segunda carta não tem isso. Até um problema pontual de incesto que havia na igreja, foi resolvido. E na segunda carta, Paulo ainda diz que, olha, aquele irmãozinho lá que foi recuperado, olha, esse aí está show agora, está na segunda carta. Então é uma carta muito agradável. A ênfase dessa carta, uma palavra-chave dela é consolo. E essa carta é a carta mais biográfica do apóstolo Paulo. É a carta em que Paulo mais abre o seu coração.
É a carta em que Paulo fala de suas lutas, de suas demandas, de seus sofrimentos, assim com muita espontaneidade. Ele rasga o coração nessa carta. Ele abre o seu coração. 3 vezes ele fala de luta e assim de sofrimento. 2 Coríntios 4, 7 a 12, 6 de 4 a 10 e 11 de 23 a 28. É nesta carta, 2 Coríntios, que Paulo fala: eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne. Esse espinho me dá um trabalho danado. Eu já pedi a Deus para tirar esse espinho, e ele falou: Paulo, a minha graça te basta. O espinho continuava lá. Então é nesta carta que Paulo vai falar desse espinho na carne, algo que o atormentava. Um autor chamado Warren Wiersbe diz que no original dessa carta o verbo consolar é usado 18 vezes e o substantivo consolação 11 vezes. Então, somando a palavra ou no substantivo ou no verbo, de 29 vezes ela aparece ali. E eu vejo nessa carta uma mensagem para nós hoje. E a mensagem é esta: olha, não desanime, não se prostre, não se entregue. O desânimo é comum a todos os seres humanos. Não é um desânimo agora que eu estou falando, daquela preguicinha que dá. Tem dia que você está assim, não está? Vontade de não fazer nada. É ou não é? E olha, às vezes eu tenho a oportunidade, tem dia que dá, nem sempre dá. Eu tenho uma vida bem corrida, bem ativa. Tem gente que fala assim: pastor, o senhor está com tempo? Agora, então, como é que é? Pastor, se sobrar, meu amigo, não sobra tempo para mim. Quando sobra tempo para mim, eu faço algumas coisas. Primeiro, eu durmo, ou então eu vou fazer um lazer, não é? Aí tem outras coisas também que são mais da intimidade, né? Então vocês entendem, né? Então mas não é só quando sobra tempo aí não. Pastor Gleto, fica tranquilo. Ministério da Família, entendeu? Então, veja bem, o Silmar morre de vergonha. Mas depois de 65 anos você fica meio despudorado, num bom sentido, respeitosamente. Mas eu tenho uma vida, mas às vezes o Silmar é testemunha. Tem dia que aí você dá aquele, eu falo assim: eu vou fazer nada. Eu faço assim, vou fazendo aleatoriamente. É bom você parar, é bom você dar uma relaxada de vez em quando. Eu não estou falando aqui desse desânimo, dessa preguicinha que dá, desse desânimo que dá, às vezes um mal-estar no corpo, não. Eu estou falando às vezes de gente que não vê a vida com entusiasmo, com alegria, não vê a vida com esperança. Gente que está sempre desanimado, está sempre para baixo, está sempre achando que está ruim. Não, a Bíblia chega para a gente e diz assim: não desanime, não é? Não fique prostrado. Há uma diferença bem grande nessas situações. Esse desânimo que eu falo é aquele que dá assim vontade de desistir, não quer prosseguir em todas as áreas da vida. Então eu quero hoje encorajar você a repensar e diante de Deus apresentar, se de repente isso alcança a sua vida, e dizer: Deus, eu quero vencer esse desânimo. É comum aos seres humanos, a Bíblia está repleta de textos que revelam isso. Por exemplo, Elias, o grande profeta, ficou desanimado. Ele ficou com medo dos desafios que surgiram à sua frente a partir de uma provocação de Jezabel. Moisés ficou desanimado pela sobrecarga de trabalho. Ele chegou a dizer: Deus, olha, tá difícil, tá bravo aqui, esse povo eu não estou aguentando mais. E olha, se o senhor não for comigo, eu nem vou mais. E ele revelou também Jonas, uma decepção por causa da misericórdia do Senhor pelo povo que estava morrendo no pecado. O caso de Jonas é curioso, porque o que causou desânimo nele foi ver a ação de Deus salvando a cidade de Nínive. Olha que coisa doida.
Então o desânimo surge de tudo quanto é jeito. Então é comum, você não é um pecador, uma pecadora, porque de repente o desânimo chega e bate a porta do seu coração. Há algumas causas possíveis. Primeiro, enfraquecimento da força de vida, um excessivo esforço no corpo devido ao grande número de tarefas e deveres. Isso pode causar um desânimo. Pode ser algo emocional, nas suas emoções, e você ali se desanima também, algo que aconteceu e que trouxe para você dores emocionais. Uma outra causa, estrutura mental, ou seja, no pensamento, você foi de certa forma como que formatado para viver assim, e você está sempre pensando em desânimo. Possivelmente há outras causas, eu não quero me delongar nisso, mas eu quero dizer que independentemente da causa, a mensagem de Deus é a mesma para todas as pessoas. Você pode vencer o desânimo. E por que nós cristãos também podemos ficar desanimados? Não somos diferentes das pessoas. Primeiro, porque nós somos seres humanos, somos limitados, temos expectativas frustradas. Terceiro, porque surgem problemas no meio da caminhada. Quarto, porque focamos nos problemas e desfocamos de Jesus. Quinto, porque muitas vezes nós queremos a nossa vontade e nos esquecemos da vontade de Deus. Então são questões que envolvem essa nossa realidade com relação ao desânimo. O que eu posso fazer? Você pode identificar o que está provocando o desânimo. Por que eu estou desanimado? Qual é a causa do meu desânimo? De repente você não faz um hemograma completo há muito tempo. Você nem sabe como é que está lá, taxa simples, comum. E você pode fazer pelo SUS. Pode ir lá. Ah, pastor, o SUS demora muito. Demora muito quando é emergência. Quando é programado, não demora. Se você amanhã for lá e marcar um pedido de exame, falar assim, só daqui a 3 meses, qual o problema? Você não tem emergência, você vai e faz, e depois, então, cuide disso para ver qual é a causa. Pode ser algo nessa área. Você pode apresentar a Deus em oração e pedir que Ele oriente você dentro da palavra dEle. Avalie como foi a sua caminhada até então e se você venceu outras situações semelhantes. O que fazer para vencer? Procure compartilhar com pessoas que se apresentam vencedoras de desânimo e como elas venceram, como elas vencem o desânimo. Isso vai dar para você também uma comunhão para vencer a luta. Use o passado seu como experiência positiva e continue avançando. Você tem 40 anos? Você pensa, como é que você viveu até hoje? Será que nunca teve problema, nunca teve luta? Você vai olhar para o passado e ver Deus cuidou de você até agora. Tem 50, tem 60, 80? Olhe para o passado e veja. Isso vai ajudar você a refletir. Ah, Deus cuidou de mim. Eu venci desânimos em outras épocas. Eu vou vencer esse também em nome de Jesus. A Bíblia tem palavras assim mais de capa a capa reforçando isso. Josué 1,6, esforça-te e tem bom ânimo, está lá. Salmo 27,14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Olha, anima-te. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. João 16:33, palavras de Jesus. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. 2 Coríntios 5:6, esta mesma carta. Filipenses 1:14, e muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quer dizer, irmãos, tomando ânimo
com as prisões de Paulo. Olha só que coisa linda. Então a prisão de Paulo dava ânimo aos irmãos. Filipenses 1,14. Somente devemos nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês que estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Filipenses 1,27. E espero no Senhor Jesus que em breve eu mande para vocês Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo. Paulo estava preso quando escrevia essas coisas aqui, as últimas que eu estou lendo. Para que eu esteja de bom ânimo. Completem o meu gozo, para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2,2. Meu irmão, se você ler a Bíblia, buscar lá, ou então procure lá um recurso, toda a Bíblia hoje aqui digital, tem lá pesquisa. Para que você veja a Bíblia lotada de ânimo para você, para mim. Mostrando que cristãos, servos de Deus, ficaram desanimados, enfrentaram lutas, mas Deus dizia, não desanime, não desanime, anime-se, 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 porque Deus é com você, Deus é com a gente, Ele não deixa a gente sozinho. Então, sai daqui hoje animado, com ânimo lá dentro, lá dentro. Essa carta, como eu falei, tem como palavra-chave a palavra consolo. E Paulo não trata o assunto desânimo para se escorar nele. Há pessoas que sentem prazer em assumir que estão desanimadas. É quase que uma patologia. Está na área emocional. Então vocês encontram uma pessoa e ela está sempre com essa mensagem. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Veja bem, não é para negar a realidade não. Você está desanimado, fale. Eu não estou aqui promovendo uma mensagem de autoajuda para dizer que você não pode ficar, não. Estou tentando mostrar a palavra de Deus. E é possível que a gente fique desanimado, e quando ficar, não negue a realidade. Negar a realidade só piora o problema. O que eu estou dizendo é quando a pessoa assume uma atitude que, olha, parece que ela assumiu que está sempre desanimada. Nunca tem esperança, nunca acredita no melhor, está tudo ruim, está tudo de cabeça para baixo. Aí o triste é quando essa pessoa encontra uma outra. Então, às vezes, vem no diálogo, eu estou desanimada, eu nem te falo, também estou. Aí, meu amigo, é um dueto afinadíssimo, afinadíssimo. É soprano e contralto, como é que é? Dueto é sempre assim, soprano e contralto? Então, afinadíssimo. Que aí a outra que eu digo, ou o outro também, né? Tem homem também. E aí o outro tem, olha, nem te falo, estou com desânimo, aí se ela encontrasse uma pessoa que disse assim, puxa vida, olha, eu também já estive assim, de vez em quando eu estou assim também, mas olha, levante a cabeça, o que você está dizendo? Por que você está dizendo? Eu estou aqui com o meu ombro para você, eu estou aqui para te ajudar, quando eu estiver assim também você me ajuda, mas vamos levantar, aí ajudaria. Paulo não está aqui escrevendo para dizer assim, gente, eu estou desanimado, olha, e se escorar nesse desânimo. Não, ele está levantando essa questão, trabalhando esse tema, para dizer para aqueles cristãos, não desanimem, não desanimem. É possível ser afetado pelo desânimo, mas não desanimem. Acreditem. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem um futuro grandioso para nós. Não necessariamente aqui na terra, mas Ele tem. E aqui na terra também, Deus vai abençoando a gente. A vida hoje está melhor do que há 100 anos.
Se você não acredita, peça a Deus para te levar para o céu. Eu acredito. 100 anos as pessoas sofriam com muitos problemas. Eu fico às vezes pensando, a pessoa dirá, no tempo lá, que eu era criança e que era bom. É muito bom. Eu também acho, quando eu era criança era muito bom. Muito bom mesmo. Pereba na canela, que não curava, porque não tinha remédio, porque às vezes não tinha o recurso. Quem estava no interior. Pereba mesmo, o pessoal conhece pereba? Né? Tem criança com pereba hoje em canela? Tem nada, rapaz. Machuca, vai lá, toma um antitetânica, toma não sei o quê, e daí a pouco tá bom de novo. Rapaz, não tava, né? Bicho de pé, quem tem bicho de pé aqui? Hein? O bicho de pé tem um momento que é gostoso, é uma coceirinha boa. É ou não é? Não é verdade? Tem um momento que, mas olha, tem uns que crescem, meu amigo, depois dá um trabalho, lombriga, quem teve lombriga aqui? Olha aí. Então esse negócio de que a vida era melhor em alguns sentidos, era pior em outras. Hoje é melhor em muitos, pior em outros também. É assim. Então isso não é razão para de repente ficar desanimado. Paulo não estava dizendo ali, olha, eu estou desanimado. Se você ler essa carta, depois eu sugiro, você vai levar, são 13 capítulos, você vai levar, gente, olha, meia hora para ler essa carta toda, lendo assim, não correndo muito. Não tem capítulo grande, praticamente nenhum deles, é bem digerível, bem tranquila a carta. Você lê ali meia hora, você vai ver, Paulo fala de luta, de sofrimento, ele diz que ele recebeu 5 quarentenas de açoites, menos um. Por quê? Porque a lei permitia dar 40, então se passasse daquilo, podiam ser punidos, e ele sofreu aquilo ali, a lei romana. Então ele fala de sofrimento, não é de sofrimento, dor de barriga, mas não sei o que, não, é sofrimento grande. E Paulo diz ali, não desanimem, não desanimem. Então, se ele pôde nos encorajar assim, e se a palavra de Deus chega até nós, é porque essa é a intenção dele, nos dar condições para a gente vencer essa batalha tremenda. Eu já disse aqui, vou repetir, não mascare a realidade, procure descobrir o que está ocorrendo e diga aí para a sua alma, o seu corpo, que você quer vencer, e dependa de Deus para que Deus ajude você. De repente você precisa de uma reorientação a partir da palavra de Deus, de uma reorientação mental, de acreditar, de ser encorajado. O poeta romano Juvenal cunhou uma expressão que se tornou uma máxima para os romanos: mens sana in corpore sano. Mente sã num corpo são. E hoje já se comprova que os dois se completam. Então você tem que cuidar da mente e tem que cuidar do seu corpo. Quem vai a uma academia apenas para ficar mostrando músculo nas redes sociais, está perdendo um grande tempo. Eu não estou dizendo que a academia perde tempo, não. É excelente, é isso mesmo. Eu não fui ainda não tive como ir, mas fortalece músculos e ajuda. Estou dizendo que se vai apenas por causa do corpo, vai ter um dia que a academia não vai dar jeito no seu corpo. Né? Sabia disso? Agora, enquanto você tem tempo, você fortalece, vai prolongar isso. A longevidade vai aumentar e também você vai ter menos problema. Mas eu estou dizendo o seguinte, não é para você ter um corpo aparente. Você precisa trabalhar o corpo como algo de saúde. Então, a sua mente sã num corpo são. E um corpo são ajuda também a mente. Então, é isso que eu estou dizendo. Por favor, não interprete que eu estou contra a academia. Eu estou precisando ir. Já me orientaram. Mas eu, por dinâmica de vida, eu acho que até chegar à academia, eu já perdi 15 minutos, então eu caminhei 15, eu pedalei 15. Então, por isso eu não fui ainda, mas é bom. Mas cuide da mente e do corpo. Porque, de repente, é nisso que está aí uma causa que está trazendo problema para você. Mas
Paulo, nesta carta, ele começa no verso 1, 2 Coríntios 4:1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não, aquela versão da NA aparece, não desfalecemos. A palavra grega é a mesma, para lá em 16, não desanimamos. Eu não sei nem por que a NA, é possível que desfalecer também seja uma tradução, isso eu não conferi, mas a palavra é a mesma. Então ali, se você pegar uma versão, eu acho que a Almeida Revista e Atualizada, vai estar ali, não desanimamos, no primeiro verso. Depois nos versos 8 e 9, Paulo vai dizer assim, em tudo somos atribulados. Vamos ler juntos? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Tudo aí nesse capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então Paulo hoje está lembrando a gente através dessa carta, que foi preservada, não desanime. Será que hoje no seu coração há uma tentativa de desanimar você? De repente algo que você esperava e não aconteceu e trouxe frustração. De repente expectativa que você deseja, você não está vendo qualquer possibilidade de acontecer. De repente algo que você ansiou por muito tempo e você conseguiu e depois você perdeu aquilo, ou então aquilo não foi do jeito que você queria. Isso tem desanimado você. Paulo está lembrando para a gente, não desanimem. O desânimo não vai ajudar em nada. E aí eu quero concluir com 3 aplicações que estão claras nos versos 16 a 18. Primeira, enquanto o corpo experimenta a deterioração, o espírito experimenta a renovação. Amém? Amém? Enquanto o corpo experimenta a deterioração, o espírito experimenta a renovação. Olha o que ele diz no verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, exterior é o corpo. O nosso interior, contudo, o nosso homem interior é o espírito. Se renova de dia em dia. Então, meu irmão, o corpo pode ir diminuindo o vigor. E vai diminuindo. Se você não quiser que seu corpo diminua o vigor, faça uma oração a Deus. Deus, me leve agora para o céu. Os jovens. Ninguém quer isso, quer? Claro que não. Agora, se você experimenta uma vida mais avançada, o corpo vai diminuindo. As suas atividades já não são feitas com a mesma destreza, velocidade, habilidade. Depois de uma intensidade em alguma atividade, as dores aparecem. Me aparece muitas vezes com intensidade. Por quê? Porque o exterior vai se deteriorando. Vai se deteriorando. Diz que o ser humano é igual mais ou menos o passarinho. Então, quando ele está bem novinho, é como um passarinho bem esguio, não é? E vai cantando, pulando de galho em galho lá numa alegria. Depois de uma fase adulta, então ele conquista e é como uma águia.
E ele vai conquistando, e vai realizando, e vai produzindo. Aí depois que ele começa a passar dessa fase, começa a experimentar a velhice, ele é um condor. Diz, condor é o mais belo de todos. É com dor de coluna, com dor de não sei o quê, com dor no rim, com dor não sei aonde, é o condor. Mas olha, se o exterior vai se deteriorando, o espírito vai renovando, o que Paulo está dizendo aí. Então celebre a Deus e peça a Deus, Senhor Deus, renova o meu espírito a cada dia. E se entregue para Ele, para você renovar. Uma das formas, sabe qual é? É você servir as pessoas. Servir as pessoas. Sirva. Esteja sempre pronto a servir. Mas em segundo lugar, diz aí, nenhuma tribulação se compara com a glória que será revelada. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea, vamos ler juntos? Porque a nossa está vendo só? Então, nenhuma tribulação se compara com a glória que será revelada. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, meu irmão, você está experimentando dor aqui? Identifique causa. O desânimo se instalou, procure ver o que você pode fazer, mas há situações que muitas vezes não sairão. É a deterioração do corpo, do físico. Mas olha, nenhuma dessa momentânea tribulação pode se comparar com a glória que vai ser revelada. Amém? Nós vamos experimentar essa plenitude de glória. E em terceiro lugar, nessa conclusão, o foco deve ser no eterno e não no temporal. Verso 18, olha só o que diz o verso 18, vamos ler juntos? Não, mas nas que não veem, porque as que se veem são... O foco deve ser no eterno e não no temporal. Olha só, às vezes tem gente que fica focado só aqui no temporal, só no que existe aqui, na vida terrena, esquece do que é eterno. O foco está no temporal, e quem tem um foco no temporal, terá motivos mais diuturnos, dia e noite, todo dia, para se desanimar. Sempre vai ter, porque aqui no temporal você sofre decepção. Seu time perde, seu político preferido perde, sua empresa pode ter problemas, pode não vender como queria, você pode ser demitido do trabalho, você pode experimentar um sofrimento em casa com alguém da família enfermo. Tudo que é temporal cria oportunidade para a gente desanimar. Tudo pode criar. Então, se o foco for no eterno, no temporal, nós teremos motivo para desanimar. Quando o foco é no eterno, nós vamos ter motivos para nos animarmos. Você entende essa diferença? Faça esse teste para você ver. Pastor, então eu vou abandonar as coisas do temporal? Não, você pode sofrer com o seu time perdendo. Não é? Você já imaginou, irmãos, um time, não é? Eu fico com pena de alguns clubes de futebol, ficam anos e anos sem ganhar um título. Não tem a mesma alegria do Fluminense, por exemplo. Não, eu não citei nenhum aqui. Não é? Então, não é? Mas pode acontecer. Não, eu vou ficar triste com o meu time de futebol? Eu vou torcer pela política de um lado, de outro? Posso. Eu posso torcer por algumas questões do dia a dia? Eu posso. Mas meu foco não pode ser ali. Meu foco não pode ser ali. Ali são as questões que envolvem esta vida. O meu foco é lá na eternidade. Porque lá é que vai mesmo valer.
E é para lá que a gente vai para viver para sempre. Então não importa, este ano é um ano que provavelmente daqui a pouco vai começar a pegar fogo no Brasil de novo. E sabe por que algumas famílias brigam entre si? Não é ter divergência de ideia não, porque é aí que a gente cresce. A gente só cresce na divergência de ideias. Se todo mundo pensasse da mesma maneira, ninguém crescia. Mas não é essa a disputa, não. Famílias que brigam, irmãos de igreja que brigam. E daí a pouco desanimam. Sabe por quê? Porque o foco não está no eterno, está no temporal. Então você pode viver o temporal, você pode experimentar o temporal, mas o foco é no eterno. Então se o meu irmão pensa diferente de mim, se o meu irmão age diferente de mim, se a minha irmã age diferente de mim, não há problema. Nós divergimos nas ideias, mas o foco dos dois é na eternidade. E aí Paulo disse aqui, é por isso que a gente não desanima. Paulo diz que a gente não olha para aquilo que se vê, a gente olha para aquilo que não se vê. Curve sua cabeça, fale com Jesus aí. De repente, você tem sentido no coração algum desânimo. Fale com ele um pouquinho. De repente você é tentado a desistir do que está fazendo, porque alguma situação trouxe para você um desconforto. Fale para Deus, Deus, eu saio daqui hoje animado na palavra do Senhor. Eu saio animado com a confiança de que o Senhor vai ajudar, o Senhor vai me dar vitória. Eu saio encorajado porque a Tua palavra me fortalece. Então, Senhor, eu quero com alegria experimentar essa realidade. E Deus vai dar a você a vitória sobre aquilo que aflige o seu coração. Não saia daqui desanimado, saia com ânimo no coração. Fique em pé e nós vamos cantar aqui mais um louvor na direção da adoração. E enquanto cantarmos este louvor, se você hoje quer colocar no altar do Senhor algo que tem trazido para você um desânimo, uma expectativa que você quer apresentar a Deus, de repente algo que você quer é dizer, Deus, eu preciso da orientação, eu saio daqui fortalecido, vem apresentar aqui em oração, simbolicamente, nós vamos orar juntos no final e a gente vai entregar ao Senhor todas essas questões. Se você desejar, enquanto cantarmos, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus.